Olá pessoal, sou o professor Eduardo Breviglieri e vamos ver agora doença hemolítica do recém-nascido. Vamos lá? O processo de doença hemolítica do recém-nascido já foi um processo que matou muitos recém-nascidos. Doença hemolítica, por que hemolítica? Porque anticorpos da mãe acabam gerando a destruição das hemácias do filho. Por isso, doença hemolítica do recém-nascido, DHRN. Ou também podemos dizer doença hemolítica do neonato. É muito comum eles relacionarem também com um processo chamado de eritroblastose fetal. Eritroblastose, por quê? O processo de eritroblastose, que não necessariamente está relacionado com este processo, é um processo em que a criança tem uma anemia profunda e esta anemia profunda faz com que a criança lance na corrente sanguínea hemácias ainda jovens denominadas de eritroblastos. Por isso, eritroblastose do feto, eritroblastose fetal. No entanto, esse processo nem sempre acontece na doença hemolítica. Então, não necessariamente nós podemos tratar essas expressões como sinônimos, apesar de inúmeras provas, inúmeros concursos e vestibulares, eles serem tratados como sinônimos. No entanto, olha só, o processo de doença hemolítica, ele vai acontecer porque a mãe que tenha sangue RH negativo, se a mãe possui sangue RH negativo, significa que o fator RH para ela é um corpo estranho capaz de fazer com que ela crie anticorpos contra este fator. Então, para haver eritroblastose fetal gerada pelo fator RH, tem que se ter a mãe com sangue RH negativo, certo? A criança que tiver fator RH positivo, ou seja, se essa criança for sangue RH positivo, significa que ela tem fatores RH que para a mãe esses fatores podem representar um corpo estranho, podem representar um antígeno, certo? Essas hemácias podem passar pela placenta, que não é muito comum, e despertar o sistema imune da mãe. Durante a gestação podem ocorrer microlacerações, podem ocorrer processos de um pequeno rompimento de placenta que ocorra a mistura desse sangue? Sim, mas normalmente no primogênito não tem tempo de haver toda essa reação imune, essa reação de ativação do sistema imune da mãe para que a mãe mande anticorpos para esse filho. Então o problema de doença hemolítica é muito raro de acontecer com os primogênitos. Normalmente o primogênito que for fator RH positivo, no momento do parto, aí sim ocorre um grande rompimento da placenta e ocorre uma grande mistura de sangue. Nessa grande mistura de sangue, muitas hemácias dessa criança com o fator RH, ou seja, contendo o antígeno do tipo D, que a gente chama, ou o antígeno chamado de fator RH, esse antígeno então cai na corrente sanguínea da mãe. A corrente sanguínea da mãe tem células chamadas de linfócitos B, que é uma célula muito importante por possuir anticorpos da sua membrana, e ela demora muitas vezes um tempo para encontrar o linfócito B que consiga ter um anticorpo que se encaixe nesse corpo estranho. Quando eu encontro o tipo de linfócito B que se encaixe nesse corpo estranho, nesse antígeno do tipo RH, essa célula passa por um processo chamado de seleção clonal. Essa seleção clonal nada mais é do que um aumento da velocidade com que esse linfócito B se divide. Ele começa a se dividir de maneira muito rápida. Ela aumenta muito o seu ritmo de divisão celular. E muitas dessas células que vão sendo formadas vão amadurecendo e vão virando plasmócitos
E esses plasmócitos produzem anticorpos do tipo anti-D ou anti-RH. E esses anticorpos vão participar, então, de um processo de destruição desses corpos estranhos. Certo? Com detalhe, quando eu tenho todo esse processo de seleção clonal do linfócito B, muitas dessas células viraram o que nós chamamos de células de memória. Mas todo esse processo que eu falei aqui é um processo que demora um pouco para acontecer, por isso que com o primogênito não deu tempo normalmente de acontecer. Mas vamos supor que o segundo filho seja sangue RH positivo também. Se esse segundo filho for sangue RH positivo também, a mãe já tem na sua memória imunológica como que se produz anti-D ou anti-RH. E ela vai mandar esses anticorpos para defender o filho. No entanto, esses anticorpos do tipo anti-D vão encontrar na criança o fator RH e vão destruir as hemácias dessa criança. Por isso, doença hemolítica do recém-nascido. Esse recém-nascido vai ter um processo de anemia profundo que antes e até agora, em alguns casos, faz-se um processo de transfusão sanguínea ou intraperitoneal ou até em veias umbilicais, e a gente vai ter então um processo de tentar defender esse feto, de tentar defender esse neonato. Justamente por quê? Porque ele vai ter uma grande anemia, ele vai ter lesões hepáticas, ele vai ter lesões cerebrais, justamente porque ocorre uma baixa oxigenação dos tecidos. Ele pode ter hiperbilirunemia, ou seja, ele pode ter muita bile e bilirrubina na corrente sanguínea, que vai gerar uma icterícia, ou seja, um derramamento dessa bile na corrente sanguínea. Então ele tem uma série de problemas que podem levar este feto à morte no seu nascimento. Nós temos hoje uma maneira de evitar isso. Na verdade, existem chamadas gama-globulinas, ou seja, anticorpos que o próprio médico vai ministrar sabendo que essa mãe tem sangue RH negativo, mais ou menos algo em torno da 20ª semana de gestação. E no momento do parto, o médico vai administrar nessa mulher uma gama-globulina chamada de Rogan, que é uma gama-globulina contendo o anti-D. Mas espera aí, o que vai fazer isso? Essa gama-globulina, ou seja, esse anticorpo que o médico vai ministrar, ele vai destruir as hemácias dessa criança antes que ela chegue e desperte toda a reação imune e formação de células de memória da mãe. O que eu não quero é justamente criar essa memória imunológica na mãe. A gente tem que evitar que essa mãe seja sensibilizada. Certo, pessoal? Então, normalmente, os médicos hoje em dia sabem que uma mãe tem sangue RH negativo, eles vão lá e aplicam o Rogan e essa mãe não vai se sensibilizar. Por quê? Porque as hemácias que essa mãe receber do filho, contendo o fator RH, vão ser destruídas pelos anticorpos que o médico aplicou e não pelos anticorpos que a mãe vai criar. Ou seja, essa mãe não vai ter uma imunidade ativa, ela não vai criar uma memória imunológica. E não criando uma memória imunológica, ela não vai passar anticorpos para os próximos filhos. Certo, pessoal? Então hoje esse problema é muito minimizado por essa questão. Outros fatores, existem hoje cerca de 400 antígenos sanguíneos conhecidos. O fator RH é o fator que pode gerar esse problema pelo tipo de anticorpos que ele gera. Se bem que hoje em dia, com o avanço da medicina, esse processo quase não tem acontecido. Certo, pessoal? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!